2 Crônicas 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalha, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei e estes viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e a Joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra o povo que não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco, ao seu rei, tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama.
Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da Amonita Simeate, e Jeozabade, filho da Moabita Sinrite. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis. E seu filho Amazias foi o seu sucessor. 2 Crônicas 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas, e as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos Edomitas trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta, que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare! Por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom e agora estás arrogante e orgulhoso. Mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que te levará, e Judá contigo, à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes.
Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns, e então, voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá.